Eu estou curioso para saber. De 0 a 10, Ana Flávia Ribeiro, como está seu humor hoje? Oi, bom dia, galera, tudo bem? De 0 a 10, meu humor eu tô em dezembrite, eu acho, Betito. Cara, eu acho que eu literalmente estou em dezembrite. Gente, tá no final de ano, não sei quanto a vocês, mas sim, tá puxado, né? Fazendo um paralelo com os finais de ano ainda da pandemia, né, que eu acho que a gente não processou. A gente está longe de ter processado a pandemia. Talvez tenhamos recuperado um modelo de vida que tínhamos antes, outros não. Alguns perderam, que não pode ser reposto. Eu estou sentindo as coisas muito aceleradas. Estou sentindo, inclusive, um leve desespero no ar. Eu não sei se é essa a expressão mais adequada, mas não só de recuperar o tempo perdido, de fazer o que precisa ser feito, de antecipar o que precisa ter antecipado e bate-meta, isso e aquilo. Tá complexo, tá complexo. Então, assim, a minha dezembrite não está me deixando muito brava, não, mas porque não tá dando tempo de ficar nem nervosa, nem chateada, acho que é isso. Falar um pouquinho, pegar o gancho do Charles, que falou de saúde mental e ética, né? Bom, minha notícia de hoje. Então, saiu no Estadão uma análise da quantidade de aplicativos turbinados, obviamente, pela onipresente, onipotente, quase onisciente inteligência artificial, uma série de aplicativos que fazem o processamento de imagens e voz de pessoas vivas, que ainda estão vivas, ou que têm seus áudios armazenados, guardados, etc. E será que a nossa malvada favorita foi se comunicar com os mortos e caiu a internet? Aninha, você está por aí, minha querida? Desculpa, gente, justo na hora que eu estava falando, a rede resolveu dar uma oscilada. Não fui me comunicar com os mortos ainda, mas se eu cortar seu pescoço, pode ser que alguma coisa assim em breve a gente faça. Gente, vamos lá. Vamos lá. Seguinte, eu estava falando a respeito da considerável quantidade de enlutados, principalmente norte-americanos, japoneses e alguns coreanos, chinês também, né? Algumas culturas que, na verdade, têm, como as culturas orientais, que têm uma relação mais intensa e profunda com a figura dos ancestrais, e algumas culturas que estão descobrindo, talvez, uma maneira de se comunicar com seus ancestrais, como os americanos. Mas, enfim, algumas inteligências artificiais, ou alguns aplicativos turbinados por inteligências artificiais, como réplica, já tinham iniciado esse processo, mas outros começaram a se firmar mais recentemente, e eu vou trazer o nome para vocês daqui a pouco, oferecendo o quê? Oferecendo a possibilidade de que a voz e o áudio de pessoas vivas sejam armazenadas, processadas, para que após a passagem delas, os seus familiares, ou os que ficaram, possam ter acesso a, principalmente, diálogos e conselhos emitidos por essas IAs, com tons de vozes, cadências, pegadas emocionais que aquela pessoa teria em vida. Então, tem um aplicativo que se chama Here After AI, que faz isso. Eu pego, imaginar, 10, 15, 50, 200 edições de Trends News, processo a minha voz, a voz do Renato, a voz do Betito, quem quer que seja, gravo, e ao longo de muito tempo, a IA vai sendo alimentada com essas entonações emocionais. Depois que eu morro, as minhas filhas podem, num determinado momento, se elas quiserem, fazer uma pergunta para mim, através do Here After AI, e a eu virtual morta responderia usando o mesmo tom de voz e as mesmas palavras que a eu viva uso hoje, enquanto estou aqui, para os que acreditam ainda nesse plano, para os que não acreditam, simplesmente viva. E eu fico pensando, bom, tem o Réplica que faz isso, tem o Here After AI, tem o Storyfile que faz a mesma coisa, e aí é com imagens suas, na verdade, e você manda conversas longas que você gostaria de ter com quem ficou sobre qualquer assunto, e eles armazenam, a pessoa pergunta, a AI modela a resposta e entrega. A tal da coisa. Temos dois olhares, né? Primeiro, o olhar ético, tradicional, básico, a gente pode fazer isso à revelia de quem está vivo, né? Sem autorização.
Então, ok, se o Betito decide fazer isso, ele em vida, ele armazenar, ele permitir que a IA processe e armazene seu contexto, e sua maneira de ser, ok, está autorizado, é ele com ele mesmo, é uma coisa. Fazer isso sem a autorização da pessoa que está viva já começa a trazer problemas. Mas isso a gente está falando sobre os mortos, né? E a pergunta que eu gostaria de fazer, isso é saudável para os vivos? Eu sei que a gente tem bilhões de pessoas diferentes, bilhões de pessoas que são pensamentos e sentimentos distintos, e nem tudo, obviamente, se aplica a todos. Mas eu fico pensando se de alguma maneira, são que a gente sujeite os vivos a esse tipo de olhar. Talvez seja alguma coisa meio escandaloso para a nossa geração, e os que nascerem daqui, os que estão nascendo agora e que vão lidar com isso daqui a 1, 2 gerações, entendam com mais naturalidade. Eu vou conversar com o vovô, e vai lá, né? Um neto que nunca conheceu seu avô, conhece esse avô através de um avatar. Pode ser alguma coisa interessante? Pode. É alguma coisa que emocionalmente não me provoca arrepios? Eu vou confessar que não. Mas, ultimamente, como eu acho que o ser humano, surpreendentemente, está naturalizando coisas que nós nunca pensamos em naturalizar, eu não vejo como não venhamos, talvez, a naturalizar isso também, né? Que daqui a alguns anos, meus bisnetos conversem comigo, se eu decidir armazenar a minha voz e não ser esquecida, é como se eu estivesse viva ainda. E tem uma coisa de ego aí também, né? O ser humano promove grandes realizações, constrói bibliotecas, se dedica a fundar museus, fundar escolas, desenvolver invenções belíssimas ou mesmo horrorosas, porque no fundo nós não queremos ser esquecidos. Essa é a questão, né? A gente tem muito medo de ser esquecido, ser relevante em vida e ser esquecido em morte. E essa é uma maneira de não se permitir ser esquecido. Mas será que todo mundo precisa ser lembrado depois que morrer? Fica aqui a minha pergunta para vocês. O mundo está mudando. Vai lá, Renato.